Boa noite a todos. Nós vamos então conhecer um pouco mais do projeto 40 do Grupo Tesse. E para a gente conhecer um pouco mais, a gente vai conversar com todo o elenco, com todos os atores do elenco, que esse projeto realmente está todo mundo querendo saber, todo mundo perguntando, está incrível, né? Então eu vou entrevistar primeiro o Alexandre Magno de Castro e depois a gente vai entrevistar a Nelma. Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite, Bira. Boa noite a todos. Eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história com o teatro, com a atuação, que você comentasse um pouco sobre você. Então, meu contato com o teatro sempre foi muito vinculado à escola, né? A partir da quinta série, sexta, sétima, sempre os trabalhos que eu tinha que desenvolver, né, para as disciplinas, história, português, né, literatura, sempre estavam relacionados com a dramatização ou com a encenação. E aí, a partir do colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, aí definitivamente eu me defini pelo teatro. E nesse período já vim para São Paulo estudar no Teatro Escola Macunaíma. E durante o meu processo de aprendizagem, eu trabalhei um período com a Maria Lúcia Pereira, minha professora de interpretação, e Stanislavski. O foco dela era trabalhar em cima de toda a teoria disposta pelo Stanislavski, né, aprimorada pelo Stanislavski, através do seu livro A Preparação do Ator. Né. Trabalhei lá, estudei lá durante 3 anos. No último semestre, fizemos um trabalho voltado para o fechamento de ciclo da interpretação do Stanislavski, que seria o método da análise ativa. Então, acabei, durante o período do Macunaíma, fechando completamente o meu aprendizado voltado para a interpretação dos personagens. Interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua participação no Tesse. Como que veio o Tesse na sua vida, o Grupo Tesse? Então, eu já havia conhecido o Lívio Diegues. Somos amigos de Santos, começamos a fazer teatro em Santos. Ele tomou um caminho da IAD, eu fui para o Teatro Escola Macunaíma. Depois do Teatro Escola Macunaíma, trabalhei com Antunes Filho, num processo de 2 anos que passou pelo Paraíso Zona Norte, depois Nova Velha História, com Chapeuzinho Vermelho, e até Trono de Sangue. Em 86, fiz um curso, uma vivência com o mestre Grotowski, que esteve aqui no Brasil em 86, para apresentar o seu discípulo, né? O seu assistente de direção, que ficaria no lugar dele. Ele havia estado muito doente, tinha um câncer e tal, um câncer terminal. Um ano depois ele falece e fica esse assistente no lugar. Então, durante esse aprendizado, foi sempre voltado para a interpretação dos personagens. Em 2012, como eu disse, o Nível, a gente já se conhecia de Santos, e eu acompanhava o trabalho dele, me chama para integrar o grupo de professores da oficina de atores. E aí a minha aproximação com o Tesse. Desenvolvemos vários trabalhos aqui, em cada uma das 5 oficinas, né? Mas ainda não era o momento de compor o elenco do Tesse. Muito trabalho na área pedagógica da oficina, então esperando o melhor momento. Quando o Tesse começa a fazer as leituras dramáticas, da qual você participou, que é o Querô, que eu estive lá, inclusive, assistindo, a convite do Nível para integrar o grupo. Aí, a partir daquela Foi uma mostra linda, né, no Sérgio Cardoso, né? Foi bem legal. E a partir daquela leitura dramática, bateu o coração. Agora eu vou ficar. E aí vocês estão com esse projeto lindo, né, o 40 né? Que ele traz pra gente, então, um pensamento, né? Ele cutuca a gente com um pensamento, ele mostra pra gente coisas que estão acontecendo na vida, no dia a dia, principalmente com a pandemia, né? Queria que você contasse um pouco pra gente, então, sobre o projeto. O que me aproxima do 40, né, quando veio a primeira ideia? É sempre no sentido da gente, quando vai interpretar um personagem, né, ou criar um personagem, aproximar o seu personagem da leitura que as pessoas têm do que ele faz, de como ele vive, de como ele se comporta, né? E quando veio essa pandemia, em março, o grupo teve que paralisar as suas atividades presenciais, mas continuamos nos reencontrando pela internet, né, em reuniões online,
e discutindo justamente os nossos problemas, os problemas dos outros quarenteners, né, que moram nos condomínios em que a gente ocupa e tal, cada um de nós, trazendo essa nossa experiência, como as pessoas estavam vivendo essa pandemia, esse afastamento social. E aí começou a surgir o texto, né? Então o Quarenteners é um pouco do retrato de todos nós, e a tentativa de mostrar como nós estamos levando essa pandemia. Ele traz a realidade, né, do que está acontecendo para... durante esses 8 a 10 público, meses, né? A gente está vivendo essas experiências de afastamento físico e ao mesmo tempo emocional, profissional. E é interessante quando a gente assiste a cena, a gente se identifica com alguma coisa, né? Passa por todos nós. Passa por todos nós, né? Então está tendo muita discussão em casa, mas é com o marido, não, é com outra pessoa do familiar, né? Então é o problema do trabalho, no acesso virtual, então é muito interessante. Então os personagens convivem num condomínio e como é a vida de cada um deles com os seus problemas internos dentro de cada apartamento. Sim. A Nelma vai poder até falar sobre isso no personagem que ela representa, tem o companheiro, convive com ela, mas também nos vizinhos de corredor, nos vizinhos de andar, em cima e embaixo, barulho, aula online, trabalho em casa, enfim, essas coisas, esse momento de pandemia e a gente no meio disso tudo. Então conta pra gente as suas participações no Quarenteners. Quais personagens você fez? Um personagem, fez 2 personagens, né? Pelo que eu vi. Fiz dois. Isso. E quais são os personagens? Conta um pouquinho desses personagens. O primeiro é o José, que é o síndico do condomínio, que é quem tenta apaziguar todo mundo ali, todas as dificuldades, e tenta se manter também, inclusive como síndico, né? Porque afinal de contas, o síndico nunca se gosta do síndico, todo mundo é doido para tirar o síndico da posição que ele ocupa, que é uma posição de poder e tudo mais. E então ele tenta compor com todo mundo, manter as pessoas organizadas, o condomínio organizado, para passar por esse período de pandemia. Ele tenta ser justo, a vida dele é o condomínio, então ele vive em função disso. E o Jota a princípio não era para eu fazer, mas o Jota é um agiota, né? Um agiota, e eu gostaria de fazer ele também, propus para o Nível falou, não, 2 personagens, né, tem esse problema do signo, né, da imagem do rosto. Sim. Como é que você vai lidar, você é um cara e depois fica meio fake, você compor teatralmente, né? Aí eu falei, não, então faz assim, eu vou propor alguma coisa e aí depois o elenco inteiro, né, vai poder falar, olha, não gostei, acho que não tem nada a ver e tal. E aí me veio à mente em fazer só a boca dele, né? Porque o que interessa são as coisas que ele fala e a forma como ele fala, como ele coage as pessoas que estão devendo para ele, né? Nesse momento de pandemia, onde dinheiro, né, a gente gasta dinheiro o tempo inteiro, então precisa de dinheiro o tempo inteiro. Foi isso. Que legal. E o processo criativo deles, dos 2 personagens, especificamente? No caso do José, o síndico, eu já tive uma experiência. Então, voltando lá no Stanislavski, no Stanislavski, da preparação do ator, a gente tem um capítulo que fala da memória emocional, né? Memória emotiva. E eu já fui síndico, então ficou fácil. Então, né, trouxe a memória de como totalmente eu convivi, né, sim. Como síndico, como que eu convivi com todas aquelas situações. É muito impressionante, né, como você propõe uma ficção. Eu fui síndico em 2000 a 2002, 2003, então 17 anos depois aquilo está tudo gravado ainda no seu corpo, que é a conclusão do processo do Stanislavski, do método da análise ativa, né, que a gente conversava sobre isso. Quer dizer, o seu corpo fica impregnado daquelas experiências. E aí eu tive essa oportunidade, aí logo falei, não, o José é o mesmo, né? Aí acabou dando bastante certo, o pessoal ficou animado, curtia, entendia muito bem a posição daquela personagem dentro da trama. E o Jota era um desafio também dessa pesquisa de interpretação, de como você coloca o signo, e um determinado signo
encaixa e finaliza aquela leitura. Não precisa de tanto esforço para a plateia entender. Essa é a minha É só uma coisa, você falou que fez só a boca dele. Isso. Como que... Conta pra gente um pouco mais. Então, eu posicionava o celular na frente da minha boca. Tá. E aí a minha boca ia falando, ia dando todas as características. Que legal, entendi. A imposição, a brutalidade dele era tudo na boca. O tônus vocal dele era tudo na boca, né? Era tudo na boca. Isso, era no sentido de coagir a pessoa só utilizando a boca. No acesso virtual, então é muito interessante. Então, os personagens convivem num condomínio e como é a vida de cada um deles com os seus problemas internos dentro de cada apartamento. Sim. A Nelma vai poder até falar sobre isso no personagem que ela representa, tem o companheiro, convive com ela, mas também nos vizinhos de corredor, nos vizinhos de andar em cima e embaixo, barulho, aula online, trabalho em casa, enfim, essas coisas, esse momento de pandemia e a gente no meio disso tudo. Então conta pra gente as suas participações no 40 Neles. Quais personagens você fez? Um personagem, fez dois personagens, né? Pelo que eu vi. Fiz dois. Isso. E quais são os personagens? Conta um pouquinho desses personagens. O primeiro é o José, que é o síndico do condomínio, que é quem tenta apaziguar todo mundo ali, todas as dificuldades, e tenta se manter também, inclusive como síndico, né? Porque afinal de contas o síndico nunca se gosta do síndico, todo mundo é doido para tirar o síndico da posição que ele ocupa, que é uma posição de poder e tudo mais. E então ele tenta compor com todo mundo, manter as pessoas organizadas, o condomínio organizado, para passar por esse período de pandemia. Ele tenta ser justo, a vida dele é o condomínio, então ele vive em função disso. E o Jota. O Jota a princípio não era para eu fazer, mas o Jota é um agiota, né? Um agiota. E eu gostaria de fazer ele também, propus para o nível falou, não, dois personagens, né, tem esse problema do signo, né, da imagem do rosto. Sim. Como é que você vai lidar? Você é um cara e depois fica meio fake, você compor teatralmente, né? Aí eu falei, não, então faz assim, eu vou propor alguma coisa e aí depois o elenco inteiro, né, vai poder falar, olha, não gostei, acho que não tem nada a ver e tal. E aí me veio à mente e fazer só a boca dele, né? Porque o que interessa são as coisas que ele fala e a forma como ele fala, como ele coage as pessoas que estão devendo para ele, né? Nesse momento de pandemia, onde dinheiro, né, a gente gasta dinheiro o tempo inteiro, então precisa de dinheiro o tempo inteiro. Foi isso. Que legal. E o processo criativo deles, dos dois personagens, especificamente? No caso do José, o síndico, eu já tive uma experiência. Então, voltando lá no Stanislavski, no Stanislavski, da preparação do ator, a gente tem um capítulo que fala da memória emocional, né? Memória emotiva. E eu já fui síndico, então ficou fácil. Então, né, trouxe a memória de como totalmente convivi, do síndico, né, como síndico, como que eu convivi com todas aquelas situações. É muito impressionante, né, como você propõe uma ficção. Eu fui síndico em 2002, 2000 a 2002, 2003. Então, 17 anos depois, aquilo está tudo gravado ainda no seu corpo, que é a conclusão do processo do Stanislavski, do método da análise ativa, né, que a gente conversava sobre isso. Quer dizer, o seu corpo fica impregnado daquelas experiências. E aí eu tive essa oportunidade. Aí logo falei, não, o José é o meu. Né? Aí acabou dando bastante certo, o pessoal ficou animado, curtia, entendia muito bem a posição daquela personagem dentro da trama. E o Jota era um desafio também dessa pesquisa de interpretação, de como você coloca o signo e um determinado signo encaixa e finaliza aquela leitura. Não precisa de tanto esforço para a plateia entender. Essa é a minha pesquisa. Só uma coisa, você falou que fez só a boca dele. Isso. Como que... Conta pra gente um pouco mais. Então, eu posicionava o celular na frente da minha boca. Tá. E aí a minha boca ia falando, ia dando todas as características. Que legal. Entendi. A imposição,
a brutalidade dele era tudo na boca. O tônus vocal dele era tudo na boca, né? Era tudo na boca. Isso, era no sentido de coagir a pessoa só utilizando a boca. Muito legal, muito legal. Todo mundo está curioso para assistir todos os capítulos, todas as cenas do projeto. Fico muito feliz de você aceitar e conversar com a gente mais para divulgar para todo mundo. Também. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado. Boa noite para você. Eu é que te agradeço, Bira, de você poder abrir esse espaço para a gente estar conversando e estar aproximando o público novamente da gente. Exatamente. Assiste, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.